Fala aí, galera! Vamos para a nossa próxima aula. Vamos falar hoje sobre as soluções, tá bom? Para começar a falar das soluções, primeiro vamos falar das misturas, que a gente já estudou em outro momento, tá? E aí, o que é uma mistura, né? Quando eu tenho mais de uma substância num sistema único, né, eu tenho uma mistura de substâncias. Como a gente viu no primeiro ano, as misturas de substâncias elas podem ser de dois tipos: misturas homogêneas e misturas heterogêneas. As heterogêneas são aquelas que possuem duas fases, ou seja, duas porções visíveis. E aí, as misturas heterogêneas elas podem ser classificadas em suspensão, quando eu tenho as partículas dispersas, né, as partículas que estão misturadas, com um tamanho maior que 1000 nanômetros. Para a gente lembrar, 1 nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros, tá? Ou seja, é a 1 bilionésima parte do metro. E aí, um exemplo de suspensão é qualquer mistura heterogênea onde a gente pode observar duas fases ou mais, tá? Então você vê que as partículas aqui elas são bem grandes, né? Na areia, no óleo. Então, quando eu tenho uma mistura onde eu consigo observar as duas fases, eu chamo de suspensão. Tudo bem? Além das suspensões, as misturas heterogêneas elas podem ser classificadas como suspensões coloidais, que é quando as partículas dispersas elas são menores que na suspensão, ou seja, elas têm um tamanho menor que 1000 nanômetros, mas elas são maiores que 1 nanômetro. Tá? Então, essas vão ser chamadas de coloides, beleza? As partículas elas são tão pequenas que elas não são visíveis ao olho nu. Então, dá a impressão de que você tem uma mistura homogênea, com apenas uma fase, o que não é verdade. Quando você aproxima usando, né, um microscópio, você consegue enxergar as duas fases. As suspensões coloidais, elas são classificadas de acordo com as suas fases. Então, eu tenho aqui alguns exemplos de colóides de acordo com as fases dispersa e dispersão. Basicamente, eu tenho 4 tipos de colóides: os aerossóis, espumas, emulsão e sóis. O aerossol é quando eu tenho, né, na fase da dispersão, um gás, e aí o aerossol líquido eu vou ter um líquido disperso no gás, pode ser a neblina ou o desodorante, e no aerossol sólido eu vou ter o sólido disperso no gás, por exemplo, fumaça e poeira, né, a poeira no ar. Lembrando que quando você olha para o ar, você não vê a poeira, mas você sabe que a poeira está ali. Eu tenho a espuma, que é quando, né, eu tenho o gás disperso ou no líquido ou no sólido. Então, um gás disperso no líquido, eu vou ter a espuma de sabão e de combate a incêndio, né, nos extintores a espuma. E a espuma sólida, gás sólido. Eu posso ter, por exemplo, o isopor, né, ou o poliuretano, que é um polímero. A emulsão também, ela pode ser líquida ou sólida. Vai ser quando eu tenho um líquido, é isso, disperso em um líquido ou num sólido. Um exemplo de emulsão, né, vai ser líquido-líquido, leite, maionese e manteiga, e uma emulsão no estado sólido, né, margarina, opala, né, que é uma pedra, e a pérola. O sol é quando eu tenho o sólido disperso, ou no líquido ou no sólido. Então, o sol líquido pode ser considerado a tinta, a pasta de dente, e o sol sólido, o vidro e o plástico pigmentado. Como eu disse, né, você não consegue distinguir as fases. Por exemplo, no leite. O leite, aquele líquido branco, você não consegue distinguir, né, quem é a parte líquida ou a outra parte líquida, como, por exemplo, na água e no óleo. Assim como a poeira, você não consegue distinguir no ar. A forma de saber se aquela solução, né, aquela suspensão é coloidal, eu tenho como usar o efeito Tyndall, que é o efeito de luz, quando ela passa por uma suspensão coloidal, ela vai ter a dispersão dela. Você já deve ter visto isso. Aqui eu vou trazer um vídeo, né, mostrando como funciona. Você consegue enxergar nesse vídeo as partículas pequenas de poeira dispersas no ar. Por que eu vejo isso? Porque a luz do sol, quando ela bate aqui,
né, causa a dispersão dessa luz e a gente consegue enxergar. Então, esse é o chamado efeito Tyndall, tudo bem? Então, o efeito Tyndall tem essa função. Vamos voltar para cá, tá bom? E falar das misturas homogêneas, tá? Que a gente vai classificar, essas sim, homogêneas de fato, de soluções, que é o nosso objetivo de estudo. As soluções, elas vão ter partículas dispersas com tamanho menor que o nanômetro. É tão pequena que a partícula ela consegue entrar nos espaços do disperso ali, da dispersão. Então, por exemplo, se você tem água e açúcar, né? As partículas do açúcar, quando dissolvidas na água, elas são tão pequenas que elas vão ficar entre as moléculas de água, fazendo, então, uma única fase, uma única porção, e não, né, elas separadas. Então, o que acontece? Quando eu falo de solução, eu vou ter duas partes. A primeira parte eu chamo de soluto, e a segunda parte eu chamo de solvente. O soluto é aquela parte da substância que vai estar em menor quantidade, enquanto o solvente vai ser aquela parte da substância, da solução, desculpa, que vai estar em maior quantidade. Então, eu vou ter justamente isso. Soluto, substância em menor quantidade. No caso da água e açúcar, açúcar vai estar em menor quantidade. E o solvente vai ser a água. Dica importante, a água é considerada o solvente universal. Isso significa que ela dissolve muitas substâncias, tá? Então, se eu tenho uma solução aquosa, muito provavelmente a água vai ser o solvente. Outra dica é que, como vocês podem observar, o açúcar ele é sólido e a água é líquida. Quando eu misturo os dois, a fase que fica é a fase da água, né? O estado físico da água que é líquido. Então, sempre o estado físico do solvente ele vai ser, né, o que vai determinar, né, o estado físico da solução. Beleza? Então, se a água é líquida, ela é o solvente, a solução vai ser líquida. Porém, nós sabemos que quando eu dissolvo o açúcar na água, o que acontece? Nem sempre todo o açúcar é dissolvido. Às vezes fica aquele pouquinho de açúcar lá no fundo. Isso vai acontecer porque cada soluto vai ter a sua solubilidade, que é a quantidade máxima de substância, né, que eu vou ter ali dissolvido em solução, que eu posso dissolver naquela quantidade. Com isso, eu vou ter o que eu chamo de curva de solubilidade para os solutos. Então, aqui é um exemplo de curva de solubilidade, tá? A curva de solubilidade, geralmente, ela é dividida, né, um gráfico com dois, né, termos. O eixo X vai ser a temperatura, já que a solubilidade aumenta geralmente com a temperatura, e a outra vai ser a solubilidade, que vai ser sempre dada em gramas de soluto em 100 gramas de solvente, tá bom? E aí você observa aqui, né, para várias substâncias, como a massa, né, dela vai ser dissolvida nessa quantidade de água. Nosso exemplo mais clássico é o sal de cozinha, que é o NaCl. Ele praticamente não muda a solubilidade conforme a temperatura. Então, você pode ver, por exemplo, que em 20 graus Celsius, 40 graus Celsius, aqui, 60 graus Celsius, a média de sal que pode ser dissolvido em água é de 40 gramas para cada 100 gramas de água. Diferente, por exemplo, do nitrato de potássio, que ele tem uma baixa solubilidade em temperaturas baixas e conforme eu vou aumentando a temperatura, ela sobe bastante. Por exemplo, aqui a gente pode considerar, mais ou menos, que em 60 graus Celsius, a solubilidade do KNO3 vai ser em torno aqui de 100 gramas, né? Então, fazendo aqui mais ou menos, entre 80 e 120, vamos considerar aqui na metade 100 gramas, tá? Mas em 80, essa massa vai subir para próximo de 160 gramas. Então, tem uma diferença aqui na massa. Então, a partir desse gráfico, eu sei o limite de quanto de soluto eu posso dissolver em cada solução. E aí, nessa situação, eu posso classificar as minhas soluções em 3 casos. Solução insaturada, solução saturada e solução supersaturada. Como que eu vou fazer isso? Vamos considerar, no caso do NaCl, que estava aqui em cima,
que a solubilidade a 20 graus Celsius é igual a 36 gramas para cada 100 gramas de água. Então, o que eu vou ter aqui? Se eu tenho uma solução insaturada, o que vai acontecer? É se eu pegar 15 gramas de NaCl e dissolver em 100 gramas de água. Lembra que o máximo são 36. Quando eu coloco 15 gramas, o que vai acontecer? Todo o sal vai ser dissolvido. E eu ainda posso dissolver mais sal. Nesse caso, eu digo que ela não chegou ao seu limite. Então, ela vai ser solução insaturada. Agora, se eu pegar exatamente 36 gramas de NaCl e adicionar em 100 gramas de água, eu vou dissolver todos os 36 gramas. Exatamente. Né? Por quê? Porque é a solubilidade, é o máximo. Nesse caso, também vai ficar todos os sais, né? todo o sal aqui, dissolvido na água. Mas, se eu colocar 1 grama a mais, eu não consigo dissolver. Então, essa solução ela é saturada. O que vai acontecer se eu colocar mais sal, né, além do limite? Por exemplo, se eu colocar 50 gramas nessas mesmas 100 gramas de água, o que vai acontecer? Como a solubilidade é 36, eu vou dissolver 36 gramas. Porém, vão restar aqui, 14 gramas de sal no fundo, o que eu chamo de precipitado. Nesse caso, eu continuo tendo uma solução saturada, porque a solução é a mistura homogênea. Então, o precipitado não faz parte dela. Onde eu vou ter a presença de um corpo de fundo, que é o precipitado. Então, nesse caso, eu vou considerar apenas o que está no estado líquido. Então, a solução vai ser saturada. Beleza? E agora, se eu pegar essa solução saturada com corpo de fundo e esquentar ela até uma temperatura de 80 graus Celsius, onde a solubilidade do sal passa a ser, por exemplo, 50 gramas, a quantidade que eu coloquei. O que vai acontecer? Eu vou adicionar toda essa sal que estava no corpo de fundo à solução. Ele vai se dissolver. Então, nesse caso, como eu estou com a solução no limite, eu vou ter uma solução saturada a 80 graus Celsius. Essa solução saturada a 80 graus Celsius ela tem 50 gramas. Quando eu resfriar essa solução até os 20 graus Celsius novamente, que era a temperatura inicial, o que vai acontecer? O sal que ficou dissolvido após o aquecimento, ele vai permanecer dissolvido. Então, eu vou ter 50 gramas de sal dissolvidos em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Ou seja, eu vou ter uma quantidade de sal acima da solubilidade. Então, nesse caso, eu vou ter uma solução supersaturada. Beleza? Então, essa é a aula de hoje sobre as soluções. Beleza, gente? Eu sou o professor Wanderson e essa foi mais uma das nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado e beijos!